enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Olá, hoje eu estou aqui com o professor Alberto Clar. Muito obrigada por sua presença, por aceitar o convite. E eu sei que várias pessoas que estão nos ouvindo talvez nunca tenham ouvido falar do professor Alberto, assim como muitas pessoas já o conhecem. Então, gostaria que o senhor se apresentasse. É uma satisfação. Esse convite foi genial. Eu tenho a oportunidade de poder estar me apresentando para pessoas conhecidas e desconhecidas. E como eu sou da área do esporte, nem todos têm esse hábito muito lindo de praticar a atividade física. Eu gostaria de me colocar como apenas um ex-hippie que estava com 16 anos, com o cabelo mais ou menos até a altura do peito, e que de repente foi entrar na água e praticamente se afogou. E eu tive uma mão amiga que me tirou da água e esse foi meu primeiro afogamento. E se eu falei primeiro, é sinal de que teve o segundo. E eu comecei a ser nadador depois disso, consegui tirar alguns proveitos da natação, e eu considero como um proveito é viver de dia e dormir à noite. Eu sei que muitas pessoas preferem o contrário, mas eu sempre acreditei no sol, na fotossíntese, e isso tudo me faz muito bem. Depois disso, eu fui fazer faculdade de Educação Física e me deparei com o meu segundo afogamento, porque eu já tinha feito o curso de Segurança e Salvamento lá no Rio de Janeiro, e como salva-vida eu me senti meio que um super-homem. E o que aconteceu foi que esse super-homem enfrentou bandeira vermelha na praia de Araruama. E para aparecer para os meus queridos alunos, eu entrei no mar com a bandeira vermelha. E para aqueles que não sabem, a bandeira vermelha é ficar parado. Não entra na água. Respeite essa cor vermelha. E eu entrei. E conforme eu entrei na água, as ondas elas variam entre 3 fortes, 3 médias e 3 fracas, e via forte. Mas eu, como era o super-homem, o salva-vida, achei que as explicações que eu recebi eram boas. Era só você fincar os teus dedos na areia, lá no fundo, como se fosse uma âncora, e daria tudo certo, a onda passava. Mas aquela onda queria me matar. E a natureza, quando mata, ela não quer saber a profissão de ninguém. E ela me fez uma reviravolta e isso me incomodou muito, e eu tentei nadar, que foi a péssima informação. Porque nadar, eu não sabia para onde eu estava nadando, se para cima, para baixo, para o lado, para a diagonal. E se eu seguisse, e aí vai uma primeira dica, princípio de Arquimedes, pessoal, olha só que coisa louca, eu estou falando em Arquimedes, que fala que todo corpo, quando é imerso no fluido, recebe um impulso de baixo para cima. Era só ficar paradinho. Se eu ficasse parado, eu me levava, cara, eu ficava em cima. E eu me assustei, porque o ar começou a faltar. Na hora que eu consegui subir, já vinha a segunda onda. E já fui eu outra vez enrolado. E assim até a terceira onda foi, eu diria para vocês que eu vi a morte de perto. Posso até dizer para vocês que quem nunca viu a morte eu vi, ela é muito bonita. Ela é agradável, o teu corpo vai saindo de você. Eu pelo menos senti isso. E quando vieram as médias, o meu colega veio me buscar, eu não deixei ele me tocar e a gente veio nas ondas fracas caminhando. Depois disso eu achei que o mar já tinha bastado para mim, já tinha aprendido muito. Hoje eu evito cair no mar, caio, se for necessário. Comecei a fazer educação física, né? E me formei bem cedo e comecei a ativar esse módulo satisfação pela água. E até hoje eu vivo com essa satisfação da água. Eu costumo dizer que eu devo à água a minha vida pessoal, porque me casei com uma ex
nadadora, que eu vim a conhecer 5 anos depois que ela tinha parado de nadar. A minha filha foi nadadora. Eu ainda brinco de dar umas nadadas na faculdade, onde eu dou aula. E tenho 13 livros escritos sobre água. E posso dizer assim para vocês, eu não abro mão dela na minha vida. Foi ela que me deu o pequeno patrimônio que eu tenho, os carros que eu tenho, as oportunidades que a vida me deu, e de antemão eu acho que chegou a hora de devolver. Então hoje eu devolvo de uma forma a tornar os meus alunos universitários, se possível, medalhista olímpico, ou seja, grandes seres humanos na vida, e hoje eu já tenho essa prova. E mais para a área prática, trabalhar com deficientes, que eu acredito que seja talvez o maior legado da minha vida, colocar pessoas que são excluídas pela sociedade dentro de uma piscina, onde eles deixam de hipertrofiar, eles deixam de ficar tensos, eles relaxam, eles urram de alegria. É sempre uma muito boa emoção. Sou professor universitário há mais de 30 anos e posso dizer para vocês que Deus me contemplou com uma família belíssima e com uma profissão que eu jamais pensei em encontrar. E o senhor falou isso, que quase se afogou, chegou a ver a morte. Isso é um desafio. Qual o conselho que o senhor dá hoje para as pessoas que estão buscando um objetivo e se deparam com desafios desse jeito? Eu começo pelo próprio sentido da vida. A vida é um desafio. Eu acordo de manhã já competindo. Primeiro eu compito comigo mesmo, né? Vou me levantar ou não vou? Vem aquela história de 5, 6 da manhã do Joel Moraes, vem a história de 6 horas para poder dar uma live, para gravar um podcast. E isso tudo já começa na cama, quando você se desafia a movimentar o teu corpo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é quando o homem sai para a rua, porque a sociedade, nós vivemos em sociedade, e a sociedade é competitiva. Não tem jeito. Eu estou andando, eu vejo alguém andando às vezes mais rápido, eu quero andar, passar ela. Isso é competição, isso é desafio. E na vida, não existe progresso sem um desafio no meio. E esse desafio, ele é desmembrado em missão, filosofia, objetivos. E aí você cria todo um aspecto que vai chegar àquilo que a gente chama de processo, para você criar os teus propósitos, que são os meio-termos de cada fase que você quer passar e ultrapassar. Eu posso dizer para vocês que hoje a gente vive um outro desafio, que é um desafio global, que a gente está vencendo aos poucos, que é a pandemia, mas que eu posso dizer que com todos os males, talvez esse foi o maior desafio global para crianças, jovens, adolescentes, adultos, que eu já vi acontecer. Eu jamais vi um desafio que pudesse contemplar toda a população do globo terrestre. Isso eu nunca vi. E esse desafio está sendo ultrapassado. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos sobrevivendo à pandemia, sobrevivendo não só à área da saúde, como à área econômica, e tomara a Deus que todo ser humano queira ser desafiado em determinadas partes da sua vida. E antes nós estávamos conversando e o senhor falou: eu quero estar no meu lugar, eu quero fazer o meu caminho, não quero estar onde os outros já estiveram. E para as pessoas que estão nos ouvindo e têm essa vontade também de fazer o seu caminho, estar no seu próprio lugar, qual é o principal conselho que o senhor nos dá? Nossa, que pergunta linda. É bom o pessoal do podcast saber que nada foi combinado. Nada a meu mesmo. pedido. Eu prefiro dizer como eu comecei a me sentir dono do meu caminho. Eu tive a oportunidade, como treinador, de ser talvez o primeiro treinador de natação mais jovem a fazer uma viagem internacional pelo Brasil.
pela seleção. Foi aos 21, 22 anos, onde eu estive como treinador numa clínica de natação na cidade de Miami, Flórida. E eu era muito jovem, com muitos sonhos, muitos pensamentos, mas uma coisa eu tinha em mente: eu precisava aprender com os melhores. E ali eu estava diante de um que estava sendo considerado o melhor, ou um dos melhores. Então eu falei, sem nenhuma vergonha, eu vou pedir a planilha dele todinha. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, olha, eu estou muito encantado com o teu jeito de trabalhar, com o teu jeito de treinar, e eu gostaria de saber se eu tenho a honra de xerocar os teus treinos, a tua forma e a tua fórmula. E ele prontamente disse sim, sem problema nenhum. O que eu fiz? Voltei, depois da clínica, eram 2 ou 3 semanas que nós ficamos lá, e quando eu cheguei, eu fiz exatamente a cópia completa daquilo que ele entendia ser a forma ou a fórmula dele executar o sucesso, a performance. Beleza. Foram exatamente 3 meses. 3 meses que eu tentei e fiz exatamente a cópia fiel. Mas sabe aquele dia que dá um clique? Naquele dia eu peguei todas as planilhas e falei, muito obrigado, eu não preciso mais de você. Eu tinha achado o meu caminho de sucesso, aquilo que eu entendia ser de sucesso. Então eu digo assim, primeiro, todas as pessoas se inspirem em alguém. Segundo, copie de certa forma algumas coisas desse alguém ou desses alguéms, porque eu acho mais bonito você não ter só uma inspiração. Eu adoro quando eu leio vários autores de livros diferentes, porque quando eu leio Napoleão Hill, eu tenho a filosofia de Napoleão Hill. Agora, quando eu leio outro autor, ele talvez fale a mesma coisa de modo diferente. E a partir desse instante eu passo a saber que para o mesmo caminho que eu quero, eu tenho várias rotas. Eu estou em São Paulo, se eu quiser ir para o Rio, posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de navio, eu posso ir por uma outra rota de carro, eu posso ir de trem. Então não se preocupem que você vai achar o seu caminho, a sua melhor rota para você conseguir chegar a performar. Então, para a gente poder fechar, eu diria assim, hoje o meu caminho ele é composto de muitos insights. Existem pessoas que se cansam em pensar. Pensar me dá prazer. Então, se vocês me perguntarem, Alberto, você é capaz de ficar 8 horas sozinho, sem falar com ninguém? Não, mas eu falo comigo mesmo. E é uma viagem interplanetária. Não existe droga melhor do que o pensamento. E quando eu tive a oportunidade de ler que os grandes homens do mundo hoje, Tesla, Musk, né? A Amazon, a Microsoft, se você olhar a filosofia deles, eles têm sempre um tempo que eles chamam de contemplação. Então, o que vai acontecer? Eu faço diferente deles. Eu não gostei do que eles fazem, né? Eles escolhem um dia e um horário. Tipo, segunda-feira eu não vou fazer nada. Não, todos os dias eu tenho que entrar em contemplação. Não importa, seja 10 minutos, 20 minutos. Eu não quero só trabalhar. Eu quero ter a oportunidade de contemplar, de curtir o momento, de relaxar, de zerar a caixa mental. E quando voltar, eu volto mais feliz, mais produtivo. Então, a minha diferença, onde eu achei o meu caminho, né? Primeiro, é produzir naquilo que eu sei fazer. Que é uma das coisas que as pessoas hoje, infelizmente, se quebram.
Existem algumas pessoas que se quebram porque querem ser dono daquilo que não sabe fazer. Eu mesmo me quebrei quase na minha vida quando eu quis ter restaurante. O que eu entendo se algum cozinheiro parar de aparecer? Né? Se ele aparecer, se não aparecer, eu tenho que fazer a comida. Então eu falei assim, isso quase me quebrou. Então eu fui cena da natação. Se algum professor faltar, eu sei dar aula. Se tiver um administrativo, eu sei cuidar. Então criar o seu caminho é muito mais fácil do que você imagina. Basta você escolher qual é o ponto A e qual é o ponto B e fazer o mais possível próximo da reta. E para escolher esse caminho, muitas vezes nós temos que quebrar alguns padrões. E quando você fala que é diferente, eu percebo que é um ser humano diferenciado, veio aqui. Eu lembrei das mulheres que eu atendo, muitas, a maioria, não fazem esse caminho diferente por medo de julgamentos. O que o senhor diria sobre isso? Nossa, tenho lido tanto sobre isso agora. Nós vivemos em sociedade, mas não vivemos para dar contemplações, para dar respostas, para dar caminhos para tal, a não ser que te procurem. Eu confesso para você que durante muitos anos eu tive a oportunidade de ser treinador durante 3 décadas, deu até mais, 4 décadas, e 1 década como professor. Eu tenho 50 anos, 53 para 54 anos de profissão, e eu posso dizer para você que foi horrível, porque durante boa parte da minha vida eu dava atenção para essa ruptura, onde 50% das pessoas me amavam como treinador e 50% das pessoas me odiavam como treinador. Principalmente, isso me desagradou bastante quando eu vi que o ódio era por performar. Então as pessoas que não conseguiam performar, elas se irritavam, elas ficavam cruéis. Quantas pessoas eu ouvi, eu te odeio, sem nem me conhecer, sem nem dar o braço para poder apertar a mão. Eu te odeio porque o outro falou que você era isso, aquilo. E quando eu soube disso, eu falei, calma. Na primeira oportunidade que aconteceu, que foi a minha hora de sair da natação competitiva, eu conheci o SEI universitário, do qual eu já estou há 30 anos. Ali eu já tive a oportunidade de ver outra realidade, que é isso que eu aconselho para as pessoas. Um outro tipo de performance, um outro tipo de público, e de repente eu vi que eu encontrei o amor. Era o amor de pessoas que queriam estudar e que eu queria ensinar. Então não existia aquele, nossa, você é melhor que eu, você está fazendo isso, eu não. Hoje, até hoje, eu crio para os alunos universitários a sede de querer ser melhor, a sede de poder fazer o bem ao ser humano. Então eu vi que era muito mais legal ser amado do que ser odiado, né? E eu posso dizer, como retorno para esse tipo de fala, que eu acredito que a partir do instante em que você encontra o seu arco-íris, né? Porque o pessoal sempre fala, eu sou um pouquinho de viajar, né? O que tem no final do arco-íris? O que fala? O pote de ouro. O pote de ouro. Eu fui atrás do meu pote de ouro e descobri que da aula universitária, aconselhar ex-nadadores
e até treinadores que me procuram até hoje. Eu, como ex, sabe, diz que todo ex é ruim. Nossa, o meu ex está sendo fantástico, porque eu nunca fui tão respeitado como treinador, eu nunca fui tão respeitado como homem, e eu nunca fui tão respeitado como professor. Então eu diria que é escolha. É você ter a exata noção do que você vai segurar na mão. A partir do instante que eu segurei na mão, eu preciso acreditar que é o melhor negócio que eu vou fazer. E pode ter certeza, a chance de isso dar certo, ela não chega a 100%, porque ninguém é unânime. Mas com certeza você está se aproximando muito desse percentual maior. É o ser diferente. O ser diferente não é ser melhor, não é ser pior. É você poder inspirar as pessoas. São as pessoas dizerem: que pessoa legal que eu conheci. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser pior também do que ninguém. Eu só gostaria de poder passar um pouquinho daquilo que eu sou como ser humano. E ontem eu tive uma conversa muito dura com a minha sobrinha, porque infelizmente eu estou com um parente muito mal. Aí ela falou assim: tio, eu já vi que o senhor tem a mesma filosofia que eu não falo muito com ela. Valores. Nossa, ali quase eu chorei. Porque exatamente isso. Hoje nós temos que repassar valores. E de preferência valores do bem. Não aqueles valores que podem enfraquecer o ser humano. E valores do bem é ser você, simplesmente sendo. Como eu falei, quando eu atendo mulheres, eu percebo que muitas não fazem o seu caminho do jeito que querem, justamente por esse medo de serem odiadas. E quando o senhor falou tudo isso, tenho certeza que... Senhor, eu escutei. Quando você... Isso, olha como é que soa melhor. Você. Nossa, eu já me senti mais jovem 15 anos. Então tá, não falo mais senhor. Então quando você falou isso, tenho certeza que acaba ajudando muitas pessoas. Alberto, se você fosse escrever um livro da sua vida, qual seria o título desse livro? Nossa, que coisa bonita. Eu diria para você, eu não sei se você vai se lembrar. Olha, nós estamos ao vivo aqui, hein? Mas eu colocaria um nome junto de uma frase que eu considero comigo. A minha frase é o certo. Você se lembra do final? Não lembro. Eu diria assim, o livro seria Eu, o errado que deu certo. E a minha frase que eu gosto sempre de falar, que o certo é o que dá certo. As pessoas hoje, elas têm a mania de ter: nossa, eu tenho a chave da solução, tá aqui. Ela mostra lá, não existe chave, não existe segredo, não existe padrão. O ser humano não é padronizado, não temos o mesmo rosto, o mesmo olho, as mesmas pernas, braços. Tem gente de 2,15 de altura, tem gente de 1,60 m de altura, tem gente de 1,30 m de altura, todos são iguais. Então, eu diria para você, tudo contribuía para eu ser uma pessoa errada. E os meus sonhos me tornaram uma pessoa mais próxima da certeza. Eu não sei se no todo eu acertei, mas eu digo, sair de hippie, sair de uma pessoa que meio que um pouco desgarrado, que nunca deixou de falar a verdade. Isso talvez foi uma coisa que me prejudicou muito. Eu hoje talvez mudasse um pouco, não muito. Mas o fato de você ser autêntico, a autenticidade tem que ter estratégia também. Você pode ser autêntico sem julgamentos, com mais suavidade. Você não precisa, de repente, ferir, ou você sem querer, querendo, está ferindo. Mas eu diria que, com certeza, se eu tivesse que escrever um livro pessoal, seria esse título.
O errado que deu certo. E como estaria estampada a capa desse livro? Com muitas fotos. Eu tenho cada foto. Vocês não podem imaginar eu com o cabelo aqui. Vocês não podem imaginar quanta coisa aconteceu e que eu acabei sendo protagonista, porque, afinal de contas, foi a minha vida que estava em jogo. A minha ida à UTI foi assim um marco simbólico. Eu nunca fui em um hospital. E isso aconteceu há 15 anos atrás. De ficar durante uma semana, olhar para 4 paredes, que nem esse estúdio aqui, e falar o seguinte: cara, eu não posso nem me levantar para fazer necessidades. E você saber que teu corpo é lindo, maravilhoso, e que entre o xixi e o cocô, Deus me ajudou a não ter vontade de fazer cocô, porque eu não ia conseguir fazer cocô deitado. É um negócio assim alucinador. E eu costumo fazer 2, 3 vezes por dia. Parece que ele jogou uma áurea e ele me evitou esse sofrimento. E eu refleti sobre a vida, né? Então, você vê os extremos das coisas boas, que foi ser considerado o melhor treinador, os troféus, o prazer de ter sido pai, o prazer de ter construído a família que eu quis. Eu tive até a oportunidade de não construir a família que eu quis. Eu recebi uma oferta generosa de casar com quem eu não queria. Sabe aquele papo de shake e tal? Eu tive. Eu tive. Casa com a minha filha e tudo que você quiser você vai ter. 3 viagens para a Europa, academia na sua mão, apartamento onde você quiser, de cobertura. E eu recusei isso tudo. Porque na época eu falei que eu ainda não consigo quantificar a palavra amor. A hora que eu quantificar... Então eu acho que eu teria muitas histórias. Histórias boas, histórias não tão boas. Eu não gosto de falar a palavra ruim, né? Eu evito sempre. A vida não é para falar essa palavra. A experiência talvez podia ser melhor, olha, né? Então eu diria que eu só não sei quantas páginas teriam, mas eu diria que seria um livro de verdades. Em poucas palavras, o que estaria escrito na dedicatória desse livro? O que eu sempre falo: aos amores da minha vida, meus pais, minha esposa e minha gata, a filha que eu tanto amo e que, graças a Deus, saiu com a minha metade. Eu só não sei identificar direitinho, mas eu tenho certeza. Até a marca que eu tenho aqui, o DNA, quer dizer, o meu código de barra foi para ela. Isso aí eu já posso. São os meus 4 amores e eu devo tudo a eles. E nós estamos falando em escrever um livro da sua vida. Se você estivesse escrevendo, qual seria o nome do capítulo que está vivendo agora? A apoteose. Em poucas palavras, resumindo, o que estaria nesse capítulo? A amplitude de fazer o bem e como o coração agradece tudo que está acontecendo hoje. Eu costumo dizer, e quando até a gente trabalhou na maestria, eu disse, eu tenho 2 eus. Eu tenho o de dentro e o de fora. O de fora, ele é completamente independente do de dentro. Mas a autonomia é do eu de dentro. Então eu diria assim para você: a vida que eu levo hoje, eu digo que ela é uma bênção, é um aprendizado. Eu nunca aprendi tanto quanto agora. Eu nunca fui tão produtivo quanto hoje. E amanhã eu tenho certeza que eu serei mais produtivo ainda. E qual será o nome do próximo capítulo da sua história?
O grande final. E em poucas palavras, o que estará escrito? A performance que as pessoas acharam que eu tive durante a minha estada na Terra não seria escrita por mim. O último capítulo seria 100 dedos. Aí já não compete mais a mim. Eu tenho uma filosofia que eu acho legal colocar em vida isso, né? Que é o seguinte: todo ser humano, quando atinge uma determinada faixa etária ou uma determinada experiência, algum tudo na sua vida, ele tem que começar a ser esquecido. E hoje eu estou torcendo para ser esquecido. Por quê? Porque se eu torcer para ser esquecido, é sinal de que vem outros iguais ou melhores à minha pessoa. E eu torço para que seja melhor. É assim que acontece o esquecimento. Então, quando a gente se recorda muito de uma pessoa, né? Platão, Aristóteles e tal, eu acho que essas pessoas elas têm que ser substituídas pelos filósofos da era moderna. Joel e outros tantos. Então, é duro falar isso. Eu gosto de ser lembrado. Mas sabe, tem uma hora que você sabe que está na hora de você ser esquecido. Que é hora de você poder dar a outra pessoa a oportunidade de subir no pedestal. Apesar de que eu já posso garantir a todos. Para todos os lugares tem um lugar aqui em cima. Ninguém precisa descer para que um outro suba. E você falou que esse último capítulo, bem provável, serão outras pessoas que irão escrever. Falou algo muito forte aí, que é esse negócio de ser esquecido. Mesmo que dê espaço para outras pessoas, bem provável não será esquecido, porque deixou um legado. Agora a pergunta é, o que você acha que as pessoas irão escrever e qual é o legado que você tem deixado? Olha, se elas escreverem um cara polêmico mais legal, uma pessoa verdadeira, um ser humano que procurou fazer o bem, se isso acontecer, eu lá de cima vou estar aplaudindo. Ou então, uma pessoa que errou muito e que terminou a vida tentando acertar, críticas, o homem que não me deixava falar, apesar de que eu sempre deixei todo mundo falar, mas fica difícil, porque cada um vai ter que colocar a sua verdade. Mas seria legal, críticas, verdades. Eu acho que, como diz todo mundo, que todo ser humano ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. Eu já fiz os 3. Eu só acho que eu posso render até os acima dos 100. Eu ainda acho que eu vou provar que uma pessoa pode chegar a ser centenária, e eu já falo como professor de educação física, com autonomia. Já existem provas, já existem estudos, já existem ciência. Então, como eu estou longe dos 100, eu acredito que eu ainda consiga chegar aos 100 caminhando, pensando, de repente fazendo um jardim, de repente continuo trabalhando com lives, o mundo mudou, pessoal. Ninguém imaginava que um ser humano, a partir de 60 anos, se dissesse assim, eu nunca fui tão produtivo. Antigamente, idade era 40 anos, eu chamava meu pai de velho. Exatamente. Hoje em dia, eu tenho 68 e estou me considerando mais jovem do que nunca. E tomara a Deus que essa juventude siga. Eu acho que enquanto meu olho brilhar, eu continuo vivendo. E nesse livro também tem um capítulo onde é para escrever sobre os 3 principais desafios e os 3 principais aprendizados que teve durante a vida toda. Lembrando que esse livro é da sua vida toda, aquilo que já viveu e aquilo que talvez ainda esteja por vir. O que estaria escrito nesse capítulo? Aí eu não sei quem imitou quem, mas é a mesma filosofia que o Joel fala para vocês. Saúde, família. E eu talvez, não sei nem se eu colocaria a palavra trabalho.
é o meu único ponto hoje. Porque eu acredito que eu colocaria saúde, família e bem-estar, que é um conselho do wellness. Porque se eu tô com meu bem-estar, eu vou trabalhar muito forte, o bem-estar me completa mais do que o trabalho, porque eu posso com o bem-estar estar trabalhando muito melhor. Então a única que eu tiraria era saúde, família e bem-estar. Esse é o meu trinômio, como final, como início, como assinatura, são ideais que, para mim, toda pessoa deveria ter. Ela começar pela saúde, porque sem saúde eu não consigo cuidar da minha família. E depois que eu tenho minha família, se eu curto o bem-estar, nossa, eu olho para as pessoas às vezes na rua, pedindo um dinheirinho, eu olho para o rosto dela e ela está feliz. Eu falo assim, como essa pessoa está feliz? Aí na mesma hora o eu de dentro fala assim, como você está errado? Por que essa pessoa não pode ser feliz? Então hoje eu questiono tudo. Por isso que os meus dois eus me ajudam. E todos os dois são independentes um do outro. Eu estou fazendo tanta cagada aqui, né? Nossa, velho, não tem jeito, cara. E o senhor já... Você, Opa, já esqueci. isso. Você. Se você falar assim outra vez, eu vou botar máscara. Você falou que acredita que vai poder provar que será aí uma pessoa centenária e ativa com autonomia. Mas vamos dizer assim que Deus chegue agora e fale, Alberto, você só tem mais 1 ano de vida. O que vai fazer nesse 1 ano ou o que não vai deixar de fazer de jeito nenhum? Viver. O que poucas pessoas fazem hoje em dia. Viver. 80% das pessoas, quando abrem a boca, e até vocês podem até confirmar, hein? Vocês aí do cast. 80% das pessoas só falam no passado. Tudo que elas falam, 80%. 15%, repare, é só do futuro. Fica sobrando 5% para você falar de quê? O presente. Do agora. E nós temos que aprender a falar no agora. Porque você não sabe se o papaizinho ele vai desligar a sua torneira hoje à noite, amanhã. Você não sabe quanto tempo. Então eu diria, viver. Essa é a expressão da palavra que pouca gente entende, mas todos falam. E eu percebo assim que muitas pessoas têm medo de viver. Por quê? Na sua opinião, por que esse medo de viver? A minha resposta está dentro da pedagogia que eu ensino na faculdade, no desenvolvimento humano. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, nós vamos falar das crianças, né? E vamos trazer para a minha área, que é a aquática. Se você colocar uma criança perto de uma piscina, vocês já repararam que ela vai para cima da água? Ela entra na água. Ela não quer saber se aquilo ali ela podia ou não podia. Bom, nós adultos, quando crescemos, nós sempre ouvimos de todas as pessoas, pais, avós, amigos, inimigos, tudo. Não, não, não e não. Então sempre o medo acompanhou os adultos exatamente por uma metamorfose que fizeram no nosso cérebro, no nosso jeito de pensar. E aí eu vou me remeter para a história de Peter Pan. Você se lembra do Peter Pan, Sininho, né? Por que o Peter Pan e a Sininho não queriam ficar adultos? Alguém aí se lembra? Os que estão sentados aqui? Por que o Peter Pan e a Sininho não queriam crescer? Alguém sabe da resposta?
Eu não lembro direito, mas imagino que seja por medo de, sei lá, dos compromissos ou não sei. Porque crescer é muito chato. Brincar é muito melhor. Então eu pergunto, por que que a nossa vida, os nossos valores não é ensinar como você se divertir trabalhando e vivendo? Quantas coisas nós deixamos de fazer porque alguém disse a palavra não para você? Não pode, é feio, é errado, Sim. é pecado. Eu costumo dizer, por sinal, quem estiver vendo, ouvindo esse podcast, eu vou dar um desafio, hein? Posso dar? Com certeza. Todos vocês aqui topam, pelo menos até o final desse nosso podcast, é proibido falar a palavra não. Tudo bem? Você é triste? Às vezes. Olha só. Você está vendo como é que a gente chama a resposta? Na hora que eu falei isso com a minha filha, ela falou assim, pai, me dá R$1.000. Eu falei, pode ser. Mas eu não vou dar a palavra não. E eu solicito às pessoas que tentem fazer isso durante 24 horas. Vê como é difícil. É difícil porque a gente está muito condicionado a isso, né? Sim. É automático já. Então foram as barreiras que nos colocaram durante toda a nossa vida. E é por isso que nós nos tornamos pessoas receosas, medrosas, inseguras e etc. E vários pontinhos. E é para isso que eu estou trabalhando com mulheres. Eu quero normalizar o normal, porque realmente muitas deixam de viver por causa desses medos, dos nãos que receberam e dos julgamentos de que é errado ser quem a gente é. Só vou aceitar essa palavra que ela falou agora porque era dos anos que receberam, né? Porque estava no contexto, né? Porque ela não falou, por causa... Senhor, você falou também agora. Para ver o quanto é difícil mesmo ficar sem falar essa palavra. Então, o meu trabalho é focado em mulheres e o meu propósito é normalizar o normal, fazer com que as mulheres realmente vivam e vivam aquilo que tem que ser vivido sem medo dos julgamentos, sem medo do que os outros vão falar, sem medo. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres do mundo, todas iriam ouvir e em todas as línguas iria ser traduzido, que mensagem você deixaria para as mulheres? Senhoras, senhoritas, crianças, eu diria que nós estamos hoje no mundo, e isso é uma mensagem, onde todos aprenderam a dividir o ser humano em grupos. E nós não somos grupos. Ninguém pediu para nascer M. Ninguém pediu para nascer F. Nós somos dádivas de Deus. Então, a partir do instante em que nós entendemos que há todo um caminho para seguir, as diferenças, elas param de existir. Então, tomara a Deus que eu ainda consiga ver um mundo onde não há necessidade de dizer quem é masculino e quem é feminino. Eu gostaria que as mulheres pensassem que todos nós fazemos parte de uma categoria que foi denominada de humanos e que os humanos pudessem viver melhor e com mais conforto. Que profundo isso. Eu vejo, eu sinto, eu percebo que muitas mulheres se colocam num lugar onde não querem estar justamente por esses desafios aí que a vida toda vem trazendo. Então, a partir do momento que a gente começa a se considerar um ser humano, tudo muda. E é por um mundo onde cada um possa viver a sua verdade que eu luto também.
Alberto, nosso bate-papo está assim maravilhoso, eu continuaria aqui até o meio-dia, porque depois tem um compromisso. Sei que agora você tem seu compromisso. Então, eu agradeço muito de coração. Aprendi muito com todas essas palavras e eu tenho certeza que todas as pessoas que irão nos ouvir ou que já ouviram aí ficam com uma mensagem maravilhosa e com várias dicas aí de como fazer o próprio caminho. Muito obrigada mesmo de coração. Você já fez a diferença na minha vida naquela aula lá do Maestria. E você faz a diferença na vida de muitas pessoas, tenho certeza disso. Vocês vejam que ela me põe numa encrenca, porque eu passo a ter uma responsabilidade de responder por inspiração, mas eu topo. Eu aceito mais um desafio na minha vida. E torcer para que isso possa ser ouvido por muitas pessoas, que posso dizer que tudo foi de improviso, como a sua fala, que a primeira presencial de um podcast, a minha pessoal, por estar aqui sendo abençoado pelo seu convite, e principalmente que cada um, eu acredito que seja essa a mensagem final de tudo, entenda que existe a palavra verdade. Mas as pessoas esqueceram que não existe verdade. O que existe na realidade são muitas verdades, que eu vou chamar de a verdade de cada um. Então, que Deus dê essa oportunidade de você criar a sua própria verdade. Tá? Muito obrigado aí, mais uma vez, por estar aqui contigo. Muito obrigada. E ainda preciso falar que, sim, é o primeiro presencial e é uma honra ser você esse primeiro convidado. Agradeço, assim, imensamente por isso. E com isso também eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, principalmente as que moram em cidade pequenininha, igual eu moro. Eu quero mostrar que é possível ir além, que é possível acreditar e que é possível estar perto dos grandes. Porque o professor Alberto tem uma história linda, maravilhosa. E para quem nunca ouviu falar do professor Alberto foi treinador do Gustavo Borges, do Joel J, que são as pessoas que eu venho falando bastante nas redes sociais. Então, é possível estar perto dos grandes desde que você se permita dar o primeiro passo. Tire a bunda da cadeira e faça acontecer. Muito obrigada.